Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo assim de forma um pouco diferente. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, no qual eu vou explicar a questão do Laninha, né? De como o Laninha que se instalou, ele vai nos afetar. Então, hoje vai ser um bate-papo que eu vou mostrar alguma coisa e vou falar bastante, né? Ou seja, vamos ver se esse tipo agrada. Então, é isso aí. Vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, já largo dando like e vamos lá, porque, meus caros amigos, Laninha instalado. Vocês estão vendo aí a questão desse mapa, onde nós vemos aqui, né, o Laninha, né, bastante já configurado já há algum tempo, e as temperaturas também mostram que o Laninha está aí, né? Por enquanto ele está, né, no limiar de moderado, tá? Ele poderia já está quase que indo para um Laninha fraco, mas ele ficou ali, né, já há algum tempo, desde dezembro, já um Laninha moderado, e com isso já fazendo algumas alterações, né, que a gente fala que ele faz, que já é bem conhecido do Laninha. Então, como que o Laninha pode nos afetar? Como eu tenho muitas pessoas aqui no canal que assistem, né, lá de Portugal, tá? Eu vou começar por Portugal porque é primeiro um lugar menor e o Laninha ele quase não afeta Portugal. Tá? Então, ou seja, a questão de chuvas, tal, com isso, Portugal não vai ser tão influenciado assim com Laninha ou com El Ninho, tá? Portugal é mais influenciado pelas condições lá do Oceano Atlântico Norte, tá? Isso aí é uma outra situação e não cabe aqui no tema desse vídeo. Mas quando nós estamos falando de Brasil, tá? O Brasil é bastante afetado pelo Laninha, onde que o Laninha ele provoca uma alteração na dinâmica da atmosfera, assim como o El Ninho, tá? Então, quando nós temos El Ninho, o vento ele vem do Pacífico para o Atlântico. Agora, quando nós temos Laninha, a situação inverte. Tá? Então, ou seja, o vento vem, né, do Atlântico para o Pacífico. E tanto é que toda aquela língua azul que vocês viram, ele se forma através justamente da dinâmica de vento que empurra a água superficial mais aquecida para longe lá para o outro lado, então fica mais quente lá na Austrália, lá na questão lá do lado da China tal, né? Ou seja, desses países ali, reforça as monções, e reforçando as monções asiáticas tem influência no Brasil, pois é. Então isso que a gente vai comentando. Porque, meus caros, quando nós estamos falando de Laninha, essa alteração que faz na atmosfera, na dinâmica, simplesmente nós vemos que com essa alteração de ventos, tá? Nós temos um reforço nas chuvas que entram para a região norte do Brasil. Então, quando nós temos uma situação que até um laninha mais forte, quanto mais forte, maiores são os sintomas, né, do laninha. Então você pode ter um reforço de chuva na região norte. Ah, mas esse reforço de chuva, ele pode trazer mais chuvas para o sudeste, para o sul? Então, nós vamos falar isso um pouco mais à frente, você calme aí, né? Quieto seu faixa. E quando nós falamos também para a região nordeste do Brasil, a região nordeste também é reforçada com relação de chuvas, né, principalmente a região costeira, né, onde, por exemplo, quando eu falei da parte, né, das monções asiáticas, que elas vêm, elas nascem lá, passam pela Índia, China, Índia e tal, dependendo do Índico, eles vão fazer chover ali também nas Arábias, né? Então passa ali por cima tal, aí chega lá no Atlântico. E que quando chega no período justamente que formam as ondas de leste, essas perturbações atmosféricas trazem muita chuva para a costa do Nordeste. E aí é onde acontece aquelas perturbações, aquelas enchentes, né? Aquelas tragédias todas. E com isso nós temos o quê? Nós temos que com esse aumento de chuva, muito provavelmente mais inundações na costa sul da Bahia, Pernambuco, Aracaju, Sergipe, tal, Paraíba, seja, principalmente na região litorânea, pegando Rio Grande do Norte, mais chuva também que entra ali pelos ventos alísios, né, pela zona de convergência intertropical
principalmente, né, quando você tem uma frente fria que chega até o Nordeste, e o Laninha ele fortalece mais a questão de passagens de frentes frias, então você desloca, né, a advecção atmosférica, ou seja, aquela umidade que vai para o norte, ele acaba formando um corredor de umidade que vai ajudar a reforçar essas chuvas no Nordeste. Então são situações que sim, podem trazer essa quantidade de chuva maior para a região Nordeste, tá? Como um todo. Mas claro que o sertão não é tão atingido, né, com tantas chuvas assim, mesmo com o El Niño, com o Laninha, só com eventos muito pontuais. Tá? Mas agora, a região costeira, né, Pernambuco ali, onde fica, principalmente teve em 2021, se eu não me engano, uma catástrofe, né, gigantesca ali que aconteceu. Então, sim, Pernambuco pode sofrer, como Aracaju, como Sergipe, sul da Bahia, toda a parte litorânea, Salvador, ou seja, toda aquela parte ali, parte subindo lá para Paraíba, João Pessoa também, também pode sofrer muito com essas questões de Laninha, Rio Grande do Norte, ou seja, Ceará, Piauí, ali a parte mais acima, e se a gente for mais lá para o sertão do Piauí, não vai ter grandes condições, e também a questão ali do Maranhão, tá? Então, ou seja, essa parte costeira. Agora, quando a gente pega o Laninha e transfere para outras regiões, na questão, por exemplo, do Centro-Oeste, foi justamente numa questão de um Laninha plurianual. O que é um Laninha plurianual? É que dura vários anos. Durou 3 anos no último. E quando ele tem essa duração um pouco maior, ele reforça um pouco como é que acontece a sua forma de agir. Então ele reforça tudo o que faz na natureza. E esse reforço faz com que aumente a forma com que ele haja. Então nós tivemos lá no Pantanal aquele incêndio gigantesco, né? Que aconteceu, que foi quase um quarto do bioma queimado. Óbvio que teve muita incompetência governamental, né? Nós estamos falando isso tanto a nível da nação, governo federal, quanto o governo estadual, que não teve competência suficiente para combater, mitigar e se prever, né, de algo desse jeito. Mas deixa para lá, isso aí é águas passadas, quer dizer, pouco passado. Agora, para esse ano, o que nós temos ver ali para a questão, por exemplo, do Pantanal, para a questão, por exemplo, da região, simplesmente a região central, né, do Brasil, ali o centro-oeste. Simplesmente, quando nós temos Laninha, ele acaba sendo sentido como uma redução de chuvas. Tá? Por quê? Porque ele tem um atraso no período de chuvas. Ele provoca um atraso nesse período, e quando a gente provoca um atraso no período de chuvas, ele é sentido mesmo como que? Como uma questão de menos chuvas. Porque se você atrasa o período de chuvas, logo depois já entra o período que já não chove mesmo, então o período de chuvas ele fica encurtado e acaba sentindo como se fosse uma queda na quantidade de chuva. E queda na quantidade de chuva, meus caros, pode provocar, né, aqueles incêndios maiores, tal, né? Principalmente como nós sabemos como o Brasil é competente em prevenção, né? Ou seja, é um grande problema. Agora, quando nós saímos do Centro-Oeste e vamos para o Sudeste ele tem uma cota de redução de chuvas, tirando o norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais ele segue o clima do Nordeste, tá? Quando você tem seca na região Nordeste, logo ali acima na Bahia, você tem também norte de Minas Gerais. Quando você tem aquelas chuvas pesadas, você tem no norte de Minas Gerais. Então, o norte de Minas Gerais ele segue a região Nordeste. Agora o restante, Triângulo Mineiro, interior paulista, esse povo aí, gente, olha, quando tem laninha, eles sofrem pra caramba, porque principalmente com relação à falta de chuva. Ah, mas de repente pode ter aquele temporal, aquela pancada, isso pode acontecer? Pode, principalmente se vier uma frente fria, né? Onde você tem uma frente fria continental, e se tiver ainda no período mais forte, por exemplo, dessas entradas, né, de umidade lá para riba, né, lá para o norte e nordeste, então você pode canalizar e fazer uma tempestade braba ali. Tá? Mas, ou seja, na média, você tem
menos chuvas para esse canto. Já na região um pouco mais costeira, lá do Sudeste, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Minas Gerais não tem, né? Tem mar, né? Mas ali, quando a gente pega sul de Minas, principalmente a parte de Minas Gerais que é divisa com o Espírito Santo e também Rio de Janeiro, o litoral paulista, essa região, eles são menos afetados por questões também do Laninha. Mas por quê? Porque existe o efeito da continentalidade. Então, questão de chuva diminui, mas diminui pouco, tá? Pode ter períodos de seca, pode ter deslocamento, por exemplo, do centro de alta pressão que se forma sempre ali no meio do país, né? Onde que ele desce, ele se fortalece e pode haver ondas de calor. Isso acontece também durante o verão e aqueles veranicos durante o inverno. Isso pode acontecer tranquilamente, tá? Justamente por causa da falta de chuva, por causa do fortalecimento que o próprio Laninha provoca nesses centros. Então, meus caros, para a região sudeste você tem como um todo uma diminuição no volume de chuvas. O mesmo acontece para a região sul do país, só que a diminuição das chuvas na região sul do país ela é mais intensa com Laninha. Claro que existem outros fatores para presença de chuva ou não, mas o Laninha ele é sempre um fator bastante importante, onde se você pegar o interior ali por exemplo, lá o interior da região sul, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, tá? Principalmente do Paraná, que é divisa ali com Mato Grosso do Sul, com o interior de São Paulo, ali você pode ter uma seca já com região, com um período de laninha, tá? Como nós tivemos já no período anterior, laninha anterior, que foi reforçada por ser plurianual. Mas um laninha médio a fraco e durando pouco tempo, como é previsto, essa seca ela pode não ser tão pronunciada. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para ter uma prevenção, algo desse tipo. Mas sim, a tendência é que tenha menos chuva para a região, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Santa Catarina, quanto para ali para o Paraná. Ah, mas Thiago, isso quer dizer que eu estou livre daquela tempestade forte que pode acontecer? Não, não está livre. Mas claro que essas tempestades mais fortes elas são muito mais comuns em época de El Ninho. Mas, como eu disse, não é só o Laninha que traz chuvas para a região. Traz o quê? Pode trazer também quando uma passagem de uma frente fria, uma entrada de um ar quente dá aquela pancada de chuva, ou então um centro de alta pressão que segura uma frente fria, vira uma frente fria estacionária, aí tem a questão de neve, geadas, se chegar até o inverno, pode ter geadas até um pouco mais antes vamos dizer, da média do período. Então, são situações que o Laninha ele traz isso mesmo. E claro, em alguns lugares do Brasil, o Laninha ele vai trazer uma queda na temperatura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele está sendo um janeiro, né, muito, muito ameno até agora. Tá? Com relações. A temperatura média aqui é 31, 32 na cidade e tal. Né, durante o mês de janeiro, está 25, 27, 26, 28. Entendeu? Então tá bem abaixo da média. E seguindo mais ou menos o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, quando nós estávamos com um período de laninha também. Tá? E o El Niño ele faz o contrário, ele joga a temperatura para cima. Então, meus caros, é isso que a gente tem que entender. E sim, o Laninha tá aí, ele chegou e vai trazer essas possibilidades. Tá? Agora, vai ser grande, vai ser completamente é, um centro que vai acabar com nossos problemas, ou vai trazer muitos problemas? Calma, porque isso depende da intensidade da duração do Laninha. Ele apenas está começando. E os prognósticos mais recentes falam que ele não deve passar muito do segundo trimestre, do terceiro trimestre desse ano. Então, vamos aguardar, porque o desenvolvimento está aí, a gente sabe como ele atua. A questão é se preparar para ele. Beleza? É isso aí. Se ficou até aqui, gostou, dedão no like. Quem puder, aí ó, Live Pix, tá? Ou então, Pix a partir de R$ 25, tá? Você pode pedir vídeo, pode ajudar o canal também se tornando membro, dando aqueles valeu demais, tal.
Ou seja, fica a escolha de vocês. Mas se não puder, compartilhe o vídeo e já deixa o like e mande seu recadinho. Beleza? E nós vamos trazer mais novidades para o canal e aguarde amanhã. Forte abraço, até a próxima.